uma notícia urgente, um criminoso foi baleado e morreu depois que ele tentou assaltar uma farmácia. Então, da zona leste que nós mostramos agora, nós vamos direto para a zona norte de São Paulo, onde esse caso aqui aconteceu, ó. Essas são as imagens do momento da invasão deste criminoso, o alvo deste roubo, como sempre e sempre, as canetas emagrecedoras de alto custo. Mas, olha só, olha o momento desta reação. Um policial militar estava no local e acabou reagindo, afinal de contas, policial trabalha 24 horas por dia. Danilo Lisboa tem os detalhes desse caso, chega agora ao vivo. Danilo, esse criminoso acabou morrendo, ele estava agindo sozinho, tem outras pessoas envolvidas nesse caso? Bem-vindo. Oi, Dani, boa noite. Olha, ele estava agindo sozinho, segundo informações, chegou aqui, inclusive utilizando um carro por aplicativo. Eu vou mostrar aqui a farmácia, tudo aconteceu nessa farmácia aqui, no bairro da Brasilândia, por volta das 14 horas de hoje. E como aconteceu, Dani Brandi? Esse criminoso entrou nessa farmácia na hora exata em que um caminhão frigorífico, aquele caminhão que é gelado, estava entregando algumas mercadorias. Entrou, anunciou o assalto, só que nesse meio tempo um policial militar que mora aqui na região estava passando, entrou na farmácia, viu o que estava acontecendo e acabou atirando neste criminoso que faleceu aqui no local. E detalhe, já tinha outras passagens, tá? Pelo mesmo tipo de crime, o roubo. Eu vou conversar, olha só, com o Humberto, que estava aqui na hora que tudo aconteceu. Ele ouviu os disparos e trabalha no pet shop aqui na frente e vai contar pra gente como que foi, porque, segundo eles estavam me contando aqui, foi desesperador. Mercado fechando porta, tudo aconteceu. Dani Brandi, como que foi? Foi o seguinte, era mais ou menos umas 14 horas, eu estava ali em pé na porta do PET, me preparando para fazer um trabalho, quando de repente nós escutamos um barulho de um tiro. O pessoal que estava aqui na rua começou a correr tudo para dentro do PET, mas eu fiquei na porta olhando. Em seguida foram mais 6 ou 7 tiros, assim, muito rápido, um atrás do outro. O Extra acabou fechando as portas rapidinho, todo o comércio aqui fechou as portas, aqui nós não fechamos as portas, mas todo mundo adentrou a loja, ficou lá dentro e eu fiquei na porta olhando. Aí passou mais ou menos uns 50 segundos, 1 minuto, aí parou, fez um silêncio total. Algumas pessoas que estavam lá dentro do PET, junto comigo, nós viemos até aqui, na porta da farmácia, para olhar o que aconteceu. Chegando ali na porta, nós vimos que tinha um corpo no chão, só que ele estava de bruço já, deitado, virado para a porta. Pelo entender, acho que ele já estava saindo. E me parecia que ele tinha uma bolsa na mão, segurando alguma coisa, e parecia uma arma também, não deu para identificar direito. Só que quando nós chegamos ali, as duas moças que trabalham aqui estavam apavoradíssimas, tentando fechar a porta, mas não conseguiram. Aí uma pessoa lá dentro começou a falar para nós, para. Aí eu voltei para a loja e aí foi tudo que aconteceu. Certo. Dani, então o pessoal aqui ficou com muito medo porque é uma área movimentada, tem mercado, tem tudo. E isso foi às 2 horas da tarde. Sim. Movimentação total aqui na região da Brasilândia, Zona Norte. E olha, a gente está acompanhando enquanto esse senhor conversava com você, Danilo, a gente está mostrando as imagens que vão exatamente ao encontro de tudo que ele narrou perfeitamente. Esse comerciante, morador da região, narrou tudo perfeitamente. Todos os comerciantes tiveram que fechar as suas portas, porque esse é o Brasil que a gente tem vivido ultimamente, né, delegado Palumbo? O bandido tá solto, o bandido tá agindo, 2 ações na sequência de policiais que estavam de folga e não tem 1 minuto de respiro. Porque são 2 ações em bairros diferentes, em regiões diferentes de São Paulo, mas que mostram a mesma coisa, o quanto os criminosos estão agindo com tranquilidade, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, né, Palumbo? É verdade, Dani, mas dessa vez aí a notícia é boa. Foi o criminoso que tomou tiro e é o criminoso que morreu. -1, Dani, esse aí não rouba mais ninguém. Mas veja a situação do policial. Ele entra numa farmácia, ele percebe o que está acontecendo. Ali também tinha uma senhora de camiseta verde, salvo engano, que estava dentro da farmácia. Olha o risco que esse policial tem a hora que ele toma uma atitude, depois esse indivíduo de laranja. Porque o policial tem frações de segundos para decidir, para olhar todo o ambiente, ver quem é o ladrão, ver quem são as vítimas, atendentes, pessoas que não têm nada a ver. Esse policial agiu e agiu de forma correta, muito bem, acertou somente o criminoso. E agora, Dani, a audiência de custódia vai ser lá no inferno. Esse não incomoda mais ninguém, Dani.
É isso. Obrigada, Danilo, pela sua participação, pelas informações. Agradece esse comerciante aí que conversou com a gente ao vivo e trouxe um relato impressionante, né, do momento de pânico que todos os comerciantes da região da Brasilândia viveram. Um abraço, inclusive, para todo mundo da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, que está sempre ligada aqui na tela do Aqui Agora. E um homem foi morto com um tiro a queima-roupa em um bar aqui na Grande São Paulo. E como sempre, as câmeras de segurança mostraram o momento. A gente vê este homem de capacete, ele chega, aborda ali a vítima, parece que faz uma espécie de revista, né? Pega ali alguns pertences, pelo menos é a sensação que a gente tem acompanhando essa imagem. Ele pega ali aparentemente alguns pertences. Depois ele vai para cima do homem novamente. É como se eles entrassem numa espécie de discussão e aí sim este criminoso acaba atirando e o homem fica caído no local. Agora, Lisa Gomes, a sensação que a gente tem olhando essas imagens é que estamos diante de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas eu queria essa confirmação. A polícia trabalha ou estamos diante de uma execução? Boa noite, Dani, a todos que estão nos acompanhando. Falamos aqui de Itapevi. Dani, a polícia não descarta uma execução, até porque este criminoso não levou absolutamente nada do José Alves Bezerra, ele que era dono daqui desse estabelecimento onde nós estamos agora. Nem mesmo o celular foi levado do José Alves Bezerra, que era conhecido como Dé. Aqui era bastante conhecido e muito querido aqui na região do Bar do Dé. Mas as imagens do circuito de segurança flagraram esse homem chegando aqui de moto, usando capacete, entrando aqui no bar com uma atitude suspeita, como se fosse anunciar mesmo um assalto. E em poucos instantes ele então dispara contra o dono do estabelecimento e foge daqui. Dani, na parte de cima estava o filho Lucas do José Alves, né, o do Dé. Ele estava na parte de cima e ele ouviu o disparo, mas ele achou que seria uma bombinha, um fogos de artifício, ele não percebeu nada. Quando ele chegou aqui na parte de baixo do bar, que ele percebeu que tinha bastante gente e que o pai dele estava morto. O SAMU foi chamado. Quando chegou aqui, ele constatou o óbito do José Alves Bezerra. A polícia agora, Dani, trabalha com a hipótese, sim, de latrocínio, mas também não descarta outras linhas de investigação. Dani. Obrigada, Lisa, pela sua participação. Pois é, tá vendo? A polícia não descarta, mas podemos estar diante de uma execução. Olhando aqui, a gente tem a sensação, né, delegado Palumbo, que este criminoso estava ali praticando um assalto, que ele faz uma revista. Mas por que, então, que essa revista foi feita antes dele executar esse homem? Dani, os assaltantes fazem isso porque eles acham que pode ser um policial ali, sentado no bar, tomando uma cerveja, um refrigerante. Então, é comum, sim, Dani, assaltantes, quando eles fazem um assalto, passar a mão na cintura para ver se está armado. É muito comum em roubos de moto, Dani. Ali, a vítima pode ter esboçado algum tipo de reação, algum movimento, e o bandido achou que ele ia reagir e efetuou o disparo. Ou então, Dani, pode ser execução. Por isso, a polícia também vai ver o que essa vítima tinha de histórico. Se estava sendo ameaçada, se tem boletim de ocorrência. Então, tem que se dividir. Ou foi uma execução, que aí é um homicídio, ou foi um latrocínio, cuja pena é maior, que é o roubo seguido de morte. Dani. A Lisa Gomes, que está acompanhando esse caso, está na porta do bar onde tudo aconteceu, né, Lisa? Foi exatamente neste ponto onde a Lisa está ao vivo, junto com o Giba. O Giba, rapidamente, como um super profissional, já mostrou uma câmera de segurança que tem na parte superior da entrada desse bar. Essas imagens também devem ajudar a polícia a pegar não só a imagem interna deste bar, desta movimentação criminosa, como também essa movimentação externa, para saber se este homem que chega ali de capacete, se ele chegou acompanhado, se ele tinha algum comparsa dando ali uma espécie de cobertura. Lisa, você falou que esse proprietário era muito querido na região. Alguém disse para você, obviamente, e as pessoas devem estar com medo, se ele estava sendo ameaçado por alguém, algum cliente, por conta de alguma dívida, alguma coisa parecida? Não, Dani, mas nós descobrimos, né, fomos atrás e apuramos que há 20 anos atrás ele teve um episódio de legítima defesa. Então, a polícia também não descarta se houve algum tipo de vingança ou se houve, de fato, se tem a ver com esse caso que aconteceu há 20 anos atrás, que seria de legítima defesa. Mas as imagens daqui das câmeras de segurança agora vão tentar localizar
este homem que chegou aqui de moto, de capacete, para tentar entender qual foi o motivo deste crime, o que aconteceu aqui no Bar do Dé, já que este homem era bastante conhecido aqui na região de Itapevi. Dani. Obrigada, Lisa, pela sua participação, pelo levantamento dessas informações importantes, inclusive informações que serão usadas também nessa investigação a partir de agora.